Olá, tudo bem com você? Espero que sim, dentro do possível. Eu sou a Clarissa, aqui do canal Esquerda em Pauta. Hoje vamos falar sobre o que é ser de esquerda e ser de direita. Você já se perguntou de onde veio o conceito ser de esquerda e ser de direita? Mas, antes de mais nada, peço a você que se lembre de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos esse vídeo para que o nosso canal se fortaleça aqui na plataforma do YouTube. Então vamos lá. Gente, como a gente se encontra num momento muito tumultuado da nossa política brasileira, acredito que talvez você não saiba ainda identificar de qual dos dois lados que você se encontra nessa bipolaridade política. Então a gente vem aqui, né, a gente vai aqui entender de que maneira você pode identificar a sua posição política. Vamos lá, assim, diferente do que se acredita no Brasil, de que a direita e a esquerda são termos somente de origem dentro da Revolução Francesa, do jacobinismo de esquerda e do gerundismo na direita. Na verdade, esses conceitos vieram um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um movimento contemporâneo da época. Então, a partir disso, vamos trazer aqui para a nossa conversa dois grandes teóricos da época, que é o Thomas Paine, um inglês, né, um teórico inglês, e o Edmund Burke, um teórico irlandês. Ambos estavam mergulhados naquela convulsão política que estava acontecendo naquela época, dentro dos ideais iluministas, né? A Revolução Americana tinha acabado de acontecer. E ambos os teóricos tinham um olhar extremamente apaixonado pelos Estados Unidos. Eles viram ali uma grande revolução, uma moderna república sendo formada. Instituições políticas como o federalismo sendo colocado em prática, e muito se escreveu sobre a Revolução Americana, que até então era uma revolução de ruptura com o antigo sistema colonial, né? Esse sistema que era imposto pela Inglaterra em prol da liberdade com os ideais daquele momento iluminista, né, do século XVIII. Porém, logo depois que vem a poderosa Revolução Francesa. Ela chega a tomar rumos que nenhuma revolução até aquele momento tinha conseguido chegar, né? Uma revolução que era do povo, uma revolução dos mais humildes, uma revolução não somente daqueles que tinham e poderiam exercer a participação política dentro do governo monárquico. O Thomas Paine, porém, foi um grande autor eufórico da Revolução Francesa. Ele acreditava mesmo que era possível começar tudo do zero, que era possível desfazer todos os governos anteriores e reformular uma nova política. Uma era popular, uma era do povo, uma era onde o povo realmente podia fazer as suas reformas sociais
que pudessem beneficiar os mais humildes e, claro, tirar a maioria das pessoas da miséria. Edmund Burke não concordava com isso. Ele acreditava que começar do zero e desfalecer instituições baseadas nas tradições era algo muito perigoso. O que é interessante do Burke é que ele já conseguiu prever, até mesmo antes da Revolução começar, que se desse o poder para o povo de maneira total, isso poderia gerar uma grande carnificina. E também poder chegar a usar o terror, né? Como as guerras. Na Revolução Francesa, o momento que os jacobinos chegaram no poder, nós temos um momento de maior radicalização dos movimentos e muitas cabeças naquele momento rolaram. Porque então, né, sugere que as reformas sejam feitas, né, com calor, sem que necessariamente houvesse um processo violento nas mãos dos populares, enquanto que Paine acreditava que a reforma tinha que ser feita de forma imediata, de forma rápida, né? E, claro, prever os direitos de todos os trabalhadores. Dos trabalhadores e não trabalhadores também. E é aí que a gente consegue identificar características muito importantes que levam até hoje o que chamamos de direita e esquerda. O lado mais radical das reformas e o lado mais conservador das reformas. Então, estes são os nossos filósofos, né, introdutórios desse assunto. A Revolução Francesa vai ganhar um grande anticorpo em junho de 1789. O mundo não esperava ver o colapso total da sociedade francesa. Naquele momento, a burguesia, o povo, os operários, trabalhadores urbanos e camponeses, toda a massa, né, do que é chamada de terceiro estado, aqueles que não tinham direitos políticos, né, aqueles que não podiam ingressar na Assembleia, aqueles que pagavam 72% de impostos, né, enquanto o clero nada pagava, né, parece que de mãos atadas se rebelaram contra Luís XVI. A explosão popular foi algo realmente impactante para todos. Enquanto os membros representantes do terceiro estado, eles invadiram a Assembleia do Rei, tinham mandado fechar e proclamado o juramento de uma nova Constituição sob a liderança de Robespierre, lá foram às ruas defender os seus deputados em Paris. O povo invadiu o Arsenal dos Inválidos e roubaram mais de 50 mil mosquetões do exército. E aí, então, eles foram à Bastia e tomaram aquela fortaleza. Eles pegaram pólvora, mataram os guardas e, como se não estivessem satisfeitos, né? Aí sim, derrubaram a Bastilha fisicamente, tijolo
por tijolo, até que ela simplesmente deixasse de existir. E como se não bastasse, né? Essa explosão dos populares, eles ainda foram a Versalhes e capturaram rei, rainha e príncipe. Fizeram os 3 de reféns, né, para que eles se dobrassem a uma nova constituição pela França. Então, assim, naquele momento, aquele momento de liberdade, da igualdade, da fraternidade, parecia ser o momento histórico mais bonito de todos. Tanto que se formou, né, a Assembleia Nacional Constituinte. E essa, sem dúvida, foi uma das mais românticas e fervorosas, né? Românticas, fervorosas e incríveis assembleias de toda a nossa história. Isso com certeza. Mas, porém, é nela que começamos a identificar o que os interesses do povo vão acabar se dividindo. Os deputados gerondinos, representantes da alta burguesia, homens ligados ao comércio, a explorações internacionais, a grandes empresas que fomentaram a economia francesa, eles sentavam à direita da Assembleia, defendendo pautas de uma França que fosse muito mais ligada ao modelo econômico inglês, pegando as ideias de Adam Smith e David Ricardo, dos liberais econômicos que nós conhecemos, e visavam, então, defender a todo custo a propriedade privada e desenvolver e modernizar as estruturas econômicas da França. O que eles queriam era um grande investimento no setor industrial. E queriam que o Estado não intervisse na economia e fomentar, então, a diversidade da variedade da produção da maquinofatura. É nesse momento que a gente começa a perceber uma característica muito forte da direita. Uma característica em não querer os direitos dos pobres, mas a direita visa o enriquecimento do país. Então esse grupo de gerondinos inaugura uma tradição que a direita até hoje carrega com ela, uma defesa de um Estado mínimo, não interventor, e a defesa de que a terra é um bem privado e que ela deve ser respeitada e jamais confiscada, mesmo que tenha um grande acúmulo. Isso é o resultado de mais uma pauta que todos nós conhecemos, né, da direita, que é a chamada meritocracia. O homem por si só, né? O homem por si só e pelo seu próprio esforço, que pode ganhar a sua vida, conquistar a sua carreira, formando então as bases políticas que nós conhecemos até hoje como bases da direita. Resumindo então, nós temos aí a direita, que é o lado político que pensa em modernizar a infraestrutura do país, né? A infraestrutura do país, em fazer um investimento na Revolução Industrial, em tentar o crescimento do PIB
da época, né? E, é claro, projetando a propriedade privada, né? Protegendo a propriedade privada e os direitos de cada cidadão ter. Nesse momento, a direita e a esquerda têm pautas em comum. Todas querem liberdade de expressão, todos querem igualdade política, também defendem a tolerância religiosa, mas quando se trata de economia, aí é justamente aí que começamos a perceber as diretrizes que levam a caminhos diferentes. Enquanto, né, os gerondinos se sentavam à direita da Assembleia, os jacobinos se sentavam à esquerda, defendendo pautas igualitárias, mais amplas à igualdade jurídica. Mas não bastava isso, era necessário a não igualdade social. Pelo menos um esforço para tirar as pessoas da miséria. Na concepção da esquerda, quem deve combater a miséria e a pobreza é o Estado. Diferente dos gerondinos, que defendem a não intervenção do Estado. Para eles, ninguém mais teria força suficiente que não o Estado para resolver os problemas básicos, né? Como garantir moradia, garantir moradia a todos, saúde a todos, educação pública, e distribuição de terras para os camponeses, principalmente os camponeses mais miseráveis. E é aí que começamos a observar a esquerda tendo um discurso mais social, mais para o assistencialismo, o modo de combater aqueles que necessitam de forma imediata o socorro do Estado. E não como defende os gerondinos da iniciativa privada. Então, a gente tem que entender que a direita e a esquerda se posicionam de maneiras diferentes. Porém, novamente, lembrando, né, novamente, eles visam o melhor para o povo. A grande questão é que a esquerda demanda maior intervenção do Estado e uma função social imediata, enquanto que a direita considera que essas questões sociais podem ser resolvidas durante muitos anos, mas principalmente o ataque administrativo tem que ser com relação à economia. Quanto mais rico for o país, menor será a pobreza para a direita. E para a esquerda, primeiro se elimina a pobreza para depois pensar na riqueza do país. Então vamos lá, para finalizar, vamos pegar o próprio exemplo da Revolução Francesa. A primeira fase é a que chamamos, né, é a chamada instituições. Foi governada pelos gerondinos. Então, eles não eram a favor de uma república, né? Ou seja, eles não queriam um governo realmente popular, mas tiveram um rei, mantiveram um parlamento dentro de uma monarquia constitucional e foi o governo naquele instante que se preocupou em combater a dívida externa,
em reduzir gastos do governo, em investir na indústria. E foi sim 3 anos de governo de uma melhoria administrativa muito grande na França, já que estavam combatendo aquela desordem total da aristocracia, que gastavam rios de dinheiro e não se preocupavam com o futuro da nação. Porém, quando os jacobinos entraram no poder, nós vamos ter uma outra característica de governo, que também é muito interessante. Ali nós temos um parlamento que realmente se preocupou em combater a miséria e que realmente se preocupou em combater a fome. E outros preceitos se criaram, como a lei do preço máximo, proibindo os escandalosos preços que eram cobrados sobre os produtos de primeira necessidade, principalmente o pão. Até termos uma distribuição de terras, demorou um pouco, mas aconteceu. Que foi confiscada, né? A distribuição de terras foi confiscada pela nobreza e foi dada a muitos camponeses. Até veio o voto universal, não para as mulheres ainda, mas pelo menos para os homens pobres, né, que ainda não tiveram direito ao voto, e não somente votar, eles também puderam ser candidatos. Foi durante o governo jacobino que tivemos até mesmo a abolição da escravatura nas colônias da França. E aí, galera, se identificaram? Conseguiram encontrar o seu lugar, o seu lado? Então é isso. Esse é um breve resumo do que é esquerda e direita. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí seu like, inscrevam-se no canal, comentem, compartilhem o vídeo com todos os seus amigos. E até a próxima. Obrigada. Um beijo.